a história da família de Jacó, a história da família de José. Essa é uma das histórias mais bonitas que nós temos na Bíblia. Eu vou ler o versículo e depois vou explicar o que é que estava acontecendo. No versículo 11, do capítulo 43, então Israel aí é Jacó, que já era chamado pelo seu nome. Israel, seu pai, ele estava falando com os filhos dele. Disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra, que teu Santo Espírito agora venha ministrar aos nossos corações. Amém? Amém. Como eu dizia, queridos, a Bíblia tem histórias que nos emocionam, histórias que nos fazem às vezes até chorar. É quando você lê, ainda mais se você tiver muito, se você entra na história, aquilo toca no teu coração. E uma delas, querido, para mim é a melhor de todas, é a história que eu mais gosto. Quando minha filha era pequena e assistia a história de José nos desenhos animados, eu chorava. E minha filha disse: pai, por que você está chorando? Porque o desenho tocava profundamente o meu coração. Porque é a Bíblia, não é? E essa é a história de um pai e de um filho que se amavam. Bem oportuna para o dia de hoje. A história de um pai, Israel, e de um filho que se amavam, que tinham um amor especial um pelo outro, mas pelas artimanhas dos seus irmãos, pelas artimanhas, os ardis, as maldades dos seus irmãos, esse pai e esse filho ficaram sem saber um do outro por um longo tempo. Na verdade, ficaram 21 anos sem saber se um estava vivo, se o outro estava morto. Pela artimanha dos irmãos. Às vezes, queridos, as piores maldades, as piores armadilhas, tramóias, ardis, acontecem dentro de casa. Acontece dentro de uma família. Jesus. Acontece dentro de uma igreja. Aquilo que eu falava para você, há uma oposição que vem de fora e às vezes vem uma oposição que vem de dentro. E às vezes as piores coisas que nós sofremos, queridos, é dentro de casa, é no meio da nossa família. E foi o que aconteceu aqui entre esse pai e esse filho. O pai era Jacó, chamado Israel, e o filho era José, que era seu filho mais amado. Sabe uma coisa aqui, queridos? Pais têm predileção por filhos? Essa tosse tem um significado. Pais têm predileção por filhos? Tem, queridos. Às vezes, não, mas tem. Por que José era o predileto de Israel? Porque ele era filho da velhice de Jacó, que é Israel. Entendeu? Ele era filho. Ele esperou 7 anos para casar com Lia, depois mais 7 para casar com Raquel. E aí nasceu José. Então José era filho de pai velho. Conhece filho de pai velho? Dá trabalho para dedéu. Porque pai velho não é pai novo. Pai novo é duro. Pai velho dá tudo. Né? Então ele tinha uma predileção por esse filho. Primeiro porque era também o filho da mulher que ele mais amou, que foi Raquel. Então ele tinha 2 filhos com Raquel. Primeiro foi José e o segundo foi Benjamim. Mas de fato ele tinha. Tanto que a roupa
de José era diferente dos irmãos. Já pensou viver isso, queridos? Uma família de 12 irmãos, mas um tinha uma roupa diferente, uma roupa especial, não é? O pai dava para ele uma roupa especial. Então, por causa dessa predileção, e além do mais, esse filho era visionário, ele tinha sonhos, ele tinha revelações de Deus. Então, ele começou a ser perseguido pelos irmãos. Ele começou, né? Se você está numa casa onde tem muitos irmãos e vê teu pai, tua mãe privilegiando um e desdenhando de você, você vai gostar desse um. Você vai procurar de todo jeito derrubar esse um, fazer alguma coisa contra esse um. Parece que eu estou falando uma aberração aqui, mas é o que acontece, minha gente. Amém? Amém. Eu não canso de dizer, eu digo sempre isso. Lá na minha casa, o predileto da minha mãe era meu irmão. O predileto do meu pai era minha irmã. E era o predileto do meu cachorro. Glória a Deus pela vida do cachorrinho no móvel. Isso era claro, meu pai. Isso era claro. Né? Então, os irmãos não gostavam de José. Perseguiam ele. E certa ocasião eles saíram para caçar e não voltavam. O pai pediu para José ir lá ver o que estava acontecendo. Quando ele apareceu, um deles disse assim: olha lá vem o sonhador. Vamos dar um destino nele. Vamos matar ele e jogar ele numa cisterna. Pensou o irmão querer matar outro irmão? Misericórdia. Vamos matar ele e jogar ele numa cisterna. E jogaram ele lá numa cisterna, num buraco lá, sem água. Mas aí um irmão mais velho: não vamos fazer com isso, ele é nosso irmão. Não vamos fazer isso. Não, deixa ele aí, deixa ele morrer. Aí esse irmão, então, sempre tem um irmão que é melhorzinho, né, minha gente? Não tem um que é pior? E tem um que é melhor. Tem um que joga água e tem um que joga fogo. Né? E aí ele, acho que foi Rubem que fez, né? Disse: não, vamos vender ele como escravo para o Egito. E aí José, queridos, né? Tiraram a roupa dele, que era uma roupa mais diferenciada, mataram um bode, botaram sangue e disse: vamos contar para o nosso pai que um animal selvagem pegou e o matou. Qual era o pecado aqui? Mentira. Quem é o pai da mentira? Então eles pegaram, mentiram para o pai que um animal selvagem tinha morto José. Diz a Bíblia, queridos, que Israel chorou a morte do filho por muitos dias, que ele ficou inconsolável, que ele não queria falar com ninguém. Ele viveu o luto de um filho que estava vivo. Muita tristeza. E aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, já tinham se passado 21 anos que Jacó não sabia de José. Vocês me perdoem se eu falo Jacó, se eu falo Israel. Eu gosto mais de Jacó. Que Jacó não sabia de José e José não sabia de Jacó. Muitas coisas tinham acontecido com José. Ele foi vendido como escravo. Ele passou 12 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. Até que um dia Faraó teve um sonho e José foi chamado porque José tinha a revelação dos sonhos. E ele revelou o significado do sonho para Faraó. E por causa disso ele foi colocado como o primeiro homem no Egito depois de Faraó. Ele foi colocado num posto de governador. Quando nós lemos esse texto, já tinham se passado 21 anos que ele tinha saído da casa do pai. E então ele já estava nesse posto há 8 anos. Ele era governador no Egito. E aí, queridos, Deus tem as suas maneiras de resolver as coisas. É verdade. Não é?
A vida tem as suas estratégias, né? As coisas às vezes se resolvem de uma maneira que a gente não imagina. E o que aconteceu, cara, queridos? Enquanto Jacó e seus filhos viviam um período de fome gravíssima, a fome estava em toda a terra. Por outro lado, José estava numa posição de destaque, ele era governador, estava vivendo muito bem, não é? E aí veio essa fome, e ninguém tinha onde. O único lugar que tinha comida para dar e vender era onde? No Egito. E aí Israel, sabendo disso, mandou seus filhos, mandou os 10, mas não mandou Benjamim, que era o irmão de José. Mandou os 10 que fossem ao Egito comprar comida para a família, porque eles estavam passando dificuldades com os filhos de Jacó. Chegando lá no Egito, quem é que negociava a comida? José. Ele era o governador. Quando eles chegaram, José imediatamente os identificou. Imediatamente os reconheceu. Só que ele não se deu a conhecer. Diz que tratou eles asperadamente. Que tratou eles com dureza. Que tratou eles com frieza. Como é que você trata uma pessoa que te deu uma bolada nas costas e você encontra com ela? Você vai com um sorriso, meu irmão? Diz que ele tratou asperamente, que ele tratou com brutalidade, que ele tratou com dureza. Chamou os irmãos: vocês são tudo espiões. Vocês vieram procurar os pontos fracos aqui do Egito, né? Volta embora. Mas ele pegou, começou a fazer umas perguntas. De onde vocês vêm? Quem é o pai de vocês? Sabia que eram os irmãos. Vocês têm ainda outro irmão? Ele queria se certificar do que ele já sabia, né? E depois que eles falaram assim: não, nós não somos espiões, nós não somos, não, somos filhos de, somos honestos, somos, não sei. José pegou eles, botou todos 10 na prisão 3 dias. Onde ele passou 12 anos, ele botou 3 dias, irmãos. Ser crente às vezes, querido, é fazer umas coisas, não é ser banana, não. Botou eles 3 dias na prisão. No final dos 3 dias, ele teve uma ideia. Falou assim: olha só, eu vou vender comida para vocês, mas o mais velho vai ficar aqui algemado no Egito, e vocês vão lá e tragam o mais novo, que eu quero ver. E isso, querido, gerou uma crise no coração de Jacó, de Israel, né? Porque ele já tinha perdido José. Para ele, o filho tinha morrido. Agora, o outro já ficou lá algemado, não voltou. Porque José botou ele algemado. E agora ainda pediu o mais novo. Ele diz: eu já perdi um, agora vou perder outros 2. Então, José resistiu, não quis, Jacó não quis permitir, até que por fim, portanto eles insistiram, ele permitiu que eles fossem ao Egito, né, que eles levassem, porque a fome estava demais. Jacó permitiu que eles levassem também a Benjamim, mas com uma condição, queridos: que eles levassem a esse homem um presente. Presta atenção como é que Deus faz as coisas. Com a condição que levasse a eles um presente. O livro de Provérbios diz que o presente que uma pessoa dá, alarga-lhe o caminho. Amém? Amém. Cresci numa casa, meu pai sempre dizia: nunca vá na casa de ninguém sem levar alguma coisa. Principalmente se você vai comer. Você vai comer lá? Leva alguma coisa. Passa na padaria. Passa no seu Antônio e leva uma bananada.
Eu cresci com isso, querido. Amém? Às vezes tem gente que chega lá em casa e diz, não trouxe nada, não? Porque isso era comum na minha casa, né? Então, a Bíblia, eu acho que meu pai, algum dia ele leu esse versículo. Que um presente alarga-lhe o caminho. Por exemplo, você hoje quer se reconciliar com uma pessoa, leva um presente primeiro. Foi assim entre Jacó e Esaú, quando eles se reconciliaram. Né? Jacó levou um presente para Esaú, que estava bravo com ele, né? Então ele disse assim, levai de presente para esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Presta atenção, querido, a Bíblia é toda parabólica, cheia de parábolas, cheia de metáforas, né? O bálsamo, querido, era um unguento mais precioso. Tinha até o bálsamo de Gileade, que era o bálsamo que curava todas as feridas. Naquele tempo, querido, não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha nada disso. Então as pessoas se tratavam com as coisas que a terra fornecia. Então Israel tinha um unguento que era precioso, que curava todas as feridas. E o mel, querido, era considerado o melhor revigorante da época. Não tinha nada mais poderoso para uma pessoa ter saúde do que tomar mel. Até hoje, querido, tem muita gente que toma mel. Não é mesmo, querido? Amém. O mel, ele tem poderes tremendos de revigorante, né? Se você é uma pessoa cai com uma hipoglicemia na rua, você pega o teu dedo, molha no mel e passa no lábio dele, ele abre o olho na hora. Poxa. Você nunca fez isso, né? Não. Eu tive a oportunidade de fazer isso muitas vezes. Né? A pessoa caiu em hipoglicemia, caiu por outra coisa qualquer, né? Pode ser até uma crise diabética que não vai matar ela não, mas vai acordar ela, porque o mel, ele traz de volta o brilho para os olhos. Então, eles levam mel. O mel era considerado o melhor revigorante daquela época. Presta atenção, querido, que o mel, melhor dizendo, Jacó não tinha ideia de para quem ele estava mandando o presente. Nem passava pela cabeça dele que ele estava mandando bálsamo para curar feridas e mel para trazer vigor, força, motivação, ânimo para uma pessoa que ele nem sabia quem era, que na verdade era o seu filho. E se podemos dizer, querido, se tinha alguém nessa família machucado, excluído, desprezado, ferido, esquecido, era José. Aliás, queridos, toda família tem os seus excluídos, os seus esquecidos, os seus que ninguém se lembra, aqueles que parece que nem pertencem à família. Às vezes, pela vida que vivem, pelo seu comportamento, pelas coisas que fizeram, então vivem esquecidos. Ah, não é seu primo? Meu primo? Ah, é meu primo, lá de longe, não sei de onde. Né? Então, José, queridos, era como se não pertencesse à família. Ele não existia. E aí vai, Jacó e manda mel, e manda bálsamo para curar ferida para o filho dele que era esquecido. E parecia que nem pertencia à família. Jacó nem passava pela cabeça que esse maioral do Egito era seu filho. Amém, queridos? Amém. Não é? A gente tem um outro personagem, queridos, que também foi esquecido, que também foi excluído. Quem lembra? Um que se tornou o comandante-chefe das tropas de Israel. Davi, queridos. Quando chegou o profeta Natã para ungir o rei de Israel, ele... Samuel. Natã era o pai, né?
Natan era o pai de Davi. Não, Profeta. O nome do pai? Jessé. Jessé. As muitas letras me fazem delirar. Quando voltamos, Samuel chegou na casa de Jessé e para ungir o rei de Israel. Traga-me seus filhos. Aí todo pai, soberbo, arrogante, orgulhoso, trouxe do mais bonito, o mais forte. E veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio 6. E Samuel disse, não há nenhum desses. Acabaram todos os seus filhos? Aí Jessé disse, tem um esquecido lá no mato que cuida das ovelhas. Veja só, querido, toda família tem os seus excluídos, os seus abandonados, esquecidos, que nem se lembram deles, que falam deles como se eles não pertencessem à sua família. Estou falando besteira aqui, minha gente? não. Talvez no nosso meio, já vou terminar, talvez no nosso meio também tem alguém aqui, pai. Talvez um pai, também um filho, que você se sente esquecido, excluído, marcado por tristezas que só você sabe. Já José passou tudo o que ele passou, esses 21 anos, longe da família. Era como se ele não pertencesse àquela família. Então, tinha muito sentido, queridos, mandar bálsamo, mandar mel, porque esse era um homem cheio de dores, cheio de perdas, cheio de tristezas. Talvez aqui conosco também tenha alguém assim, né? Tem gente aqui que também precisa de um presente do Pai. Amém. Um presente de Deus. Amém, Jesus. Um bálsamo para curar uma ferida que você tem, né? Algo que você passou, uma perda, né? Para consolar teu coração, né? Tem gente aqui que está vivendo luto. Só Deus para te consolar, só Deus para trazer o bálsamo dele, só Deus para trazer o mel dele, para curar. Uma outra coisa que a gente também faz aqui, uma aplicação, o mel é doce, querido. Então o mel também servia para curar as asperezas que ficaram no coração de José, para trazer um pouco de doçura ao coração dele. Por quê, querido? Quando a pessoa sofre injustiça, a pessoa sofre traição, decepção, desilusão, ela é excluída, ela é abandonada. Essas coisas transformam o coração daquela pessoa em coração de pedra. É verdade. Elas embrutecem o coração das pessoas. Uma coisa que eu ouço muito no meu meio, eu não estou no meio, mas eu estou no meio, mas eu escuto toda hora falar, que médico duro, que médico grosso, que médico frio, não parece um ser humano. Vai ver qual é a especialidade dele, vai ver com o que ele lida todo dia. Não é assim porque quer ser assim não, queridos, mas você apanha tanto, que tu também fica duro, que tu também fica frio, que você também fica às vezes áspero. Tem alguém que às vezes aqui é meio áspero? Só às vezes. Isso significa que quando a gente é áspero, onde a gente, vamos dizer assim, é grosso, tem muita dor por trás, querido. Tem muito sofrimento por trás. Tem coisas que a gente consegue administrar, mas tem coisas que marcam a vida da gente. Então, esse mel também tinha um sentido de tirar essa aspereza que estava no coração de José, a maneira como ele tratou, né? Você vê, se você for ler a história, José foi administrando essas coisas pouco a pouco. Não chegou assim, beijinho, tchau, tchau. Tá tudo em paz. Demorou, minha gente. Aconteceu muita coisa
até chegar o dia em que ele veio a se reconciliar, se manifestar aos seus irmãos, se reconciliar. Primeiro, ele botou Benjamim, falou com Benjamim. Quem tem um irmão predileto aí, querido? Tem? Só tem um, né? Primeiro ele administrou com Benjamim, depois ele falou com os irmãos, depois ele encontrou o pai viu que ele estava vivo, depois toda a família desceu de Canaã para o Egito. Ou seja, essa é uma história muito bonita, né? que termina com conserto, com reparação, com bem para todos. E o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz, querido, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém. Vou repetir. Se os caminhos de uma pessoa são agradáveis a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos daquela pessoa vivam em paz com Ele. Se Deus faz isso com inimigos, queridos, será que Deus não pode fazer isso entre um pai e um filho? Amém, Deus. Será que Deus não pode fazer entre um irmão e outro irmão? Será que Deus não pode fazer isso entre membros de uma mesma igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Irmãos, será que Deus não pode fazer isso dentro de uma família? Onde tem um lado, do outro lado, outro. E aí, querido, a gente precisa receber esse presente de Deus, esse bálsamo, esse mel do Espírito Santo. Especialmente, querido, guarda isso, na vida de relacionamentos, tudo tem solução em Deus. Amém. Vou repetir, só a Rosa que entendeu. Especialmente na vida de relacionamentos, tudo tem solução em Deus. Amém, Deus. Com o que, querido? Com o bálsamo e o mel que o Espírito Santo Glória derrama a Deus. sobre a nossa vida. Aleluia. Amém, querido? Amém. Que Jesus hoje, Ele está aqui conosco, vamos dizer assim, trazendo esse bálsamo e trazendo esse mel para as pessoas que precisam. Talvez tenha pessoas aqui, eu preciso disso, eu tenho coisas que me machucam, eu tenho coisas que me ferem, às vezes em relação aos pais, às vezes em relação a irmãos, às vezes em relação a pessoas, e aquilo como eu falava no princípio, querido, se você não lida com isso, se você não trata isso cria uma raiz de amargura no teu coração e a tua vida não vai para frente. Todo mundo muito sério. Então hoje é um dia muito oportuno, queridos. Um dia muito oportuno para se lembrar de pai, para se lembrar de mãe, para se lembrar de irmão, para se lembrar de família, se lembrar de pessoas, porque nós que temos Jesus tem derramado sobre nós o Espírito Santo. Amém. Esse bálsamo, Ele tem derramado sobre nós esse mel. Muito obrigada. Para a gente, ser curado das nossas feridas. Sim. Eu sempre digo, para os nossos pregadores, que todos nós que pregamos são pregadores feridos. Você acha que um pastor que está pregando, ele nunca foi ferido? Ele nunca foi magoado? Ele nunca foi excluído? Mas, graças à obra do Espírito Santo, Amém, Deus. a gente persevera, prossegue. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje, querido, para receber esse bálsamo do Espírito Santo e sermos, olha só, que desafio, sermos mel na vida das pessoas. Amém. Sermos mel no sentido, querido, de fortalecer. Amém. Não é para enfraquecer. Olha, queridos, que isso acontece às vezes dentro de casa, na família, até dentro da igreja. Acaba o culto, uma pessoa, em vez de te fortalecer, ela te enfraquece. Ela não joga mel, não. Ela joga cicuta.
ela joga arsênico, Joga fel. ela joga fel. Exatamente a palavra. E Deus queria que nós estamos aqui para sermos fortalecedores Amém, Deus. um para o outro. Amém. Né? Ser um mel. Jesus. Mel no sentido, queridos, prestem atenção, né? Essa coisa pegajosa, grudada, agarrada. Não, isso não. Mel no sentido, meu irmão, vai em frente. Deus está contigo. Deus não vai te abandonar. Até aqui o Senhor te ajudou. Isso vai passar. Amém. Nós temos que ser fortalecedores na vida dos outros. Amém. Mas para sermos esses fortalecedores, Deus tem que tratar as nossas feridas, curar. E Ele tem bálsamo para nos curar e força para a gente fortalecer também a vida dos outros. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Será que tem alguém aqui que diz: eu quero esse presente? Eu quero esse presente. Esse presente do Pai. Amém. Você pode ficar de pé? Primeiro, meus irmãos, eu vou orar pelos pais. Cadê os pais que estão aqui? Só tem 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente com filho escondido aí? Não exclua teu filho da sua vida. Não exclua. Eu digo isso sempre para as mães. Mães, não excluam o pai dos teus filhos deles. Não faça campanha contra o pai do teu filho. Porque no final o filho vai ficar do lado de quem ele achar que está prejudicado. E se você fala tanto mal do pai dele, você está jogando ele para o pai. Já que ninguém defende meu pai, eu vou defender. E tem isso muito em família, né, queridos? Aquilo ali não presta. Teu pai não vale nada. Bem, querido, eu sei que é uma palavra dura para as esposas, mas não bota teu filho contra teu pai dele. Os filhos precisam dos pais. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, Pai querido, eu quero em primeiro lugar orar pelos pais aqui. Hoje é dia dos pais. Obrigado, Pai, porque a Bíblia diz que os filhos são galardão, que os filhos são flechas. Aleluia. E nós queremos te agradecer, Pai, pela graça de termos gerados filhos. Sim, Alguns hoje aqui já têm até netos. Talvez tenham até bisnetos, Pai. Então nós queremos te agradecer por essa graça que o Senhor deu a cada um aqui de ser pai. Nós queremos te agradecer pelos pais que estão aqui presentes. Obrigada, Deus. Na tua bênção. Trata o coração desse homem, Pai. Bota bálsamo no coração dele, porque ele também deve ter passado por muitas coisas, dores, tristezas, decepções. Trata o coração desse pai, trata o coração dessa mãe, para que eles sejam fortalecedores dos seus filhos. Que os filhos encontrem neles não fraqueza, não julgamento, não juízo, não tapa na cara, não dedo no rosto, mas que os filhos recebam deles amor, afeto, recebam deles força para continuarem a fazer o que eles têm que fazer. Mais uma vez, Pai, te agradecemos pelo nosso pai, pela nossa mãe. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo nosso pai. Te agradecemos por essa manhã, Pai. Eu sei que esse assunto não é um assunto muito agradável, Pai,
mas é um assunto, como nós dizíamos, que se a gente não tratar, a gente não consegue caminhar. É, Deus, é verdade. Então, Pai, que cada um de nós, com a graça do Espírito Santo, Amém, com a Deus. graça de Deus, Amém. possa viver em paz com seu pai, com a sua mãe, colocando eles num lugar de honra, que a gente possa viver uma vida agradável, Pai, em que até a gente se reconcilie com aqueles que são nossos inimigos. Então nos ajuda, Pai, a sermos essas pessoas fortalecedoras, Amém. que levam para pessoas mel Amém. e não Deus. fel É, de julgamento, de acusação, de condenação. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Pai. Que Teu Santo Espírito aplique essa palavra da melhor forma na vida de cada um. Que o meu irmão, que a minha irmã tenha um domingo abençoado. Um almoço abençoado. Amém. Uma reunião de família abençoada. E ajuda-nos, Senhor, a caminhar a cada dia na presença do Senhorio de Jesus, na presença e no poder do Espírito Santo. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã. Eu peço, Pai, dá a ele uma semana ricamente abençoada. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço ao teu irmão, deseja um bom domingo para ele, que Deus abençoe a todos.